E a maioria dos trabalhadores brasileiros no mercado de trabalho formal segue conquistando reajustes salariais com reposição da inflação e ganho real. É o que mostra o boletim De Olho nas Negociações do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Para nos falar mais sobre os indicadores das mesas de negociações, eu converso agora com o Luiz Ribeiro, sociólogo e técnico do DIEESE. Boa noite, Luiz. Eu já começo aqui com a minha primeira pergunta. Cerca de 77% dos reajustes registrados em abril tiveram ganhos reais. O que tem puxado esse resultado positivo? Boa noite, Tiana, tudo bem? Então, a economia vem dando mostras, né, de uma vitalidade boa, uma grande vitalidade, né? Voltamos para os eixos, né, digamos, né? O que acabamos de ver na matéria anterior, por exemplo, sobre os dados da indústria, é um indicativo disso, de que a economia vem bem, né? Agora, é um dado que é interessante, que não só continuam tendo muitas negociações com aumento real, como tem caído, né, aquelas negociações, né, o percentual das negociações que não consegue repor a inflação. Ou seja, estamos voltando para um nível de normalidade, de civilidade, que há muito tempo a gente não via, né? A gente não viu no governo anterior e agora estamos retomando esse quadro positivo das negociações coletivas. Apesar da boa notícia, né, o número ainda é menor do que foi registrado no primeiro trimestre do ano passado, quando era de mais de 85%, né, dos reajustes que tinham ficado acima da inflação. O recuo é pequeno, mas ele existe. O que pode justificar esse recuo em comparação ao ano passado? Bem, é que nesse mês, né, a gente está analisando abril, né, teve uma na composição dos reajustes de abril, da database abril, teve uma participação maior das negociações do comércio. E, historicamente, as negociações do comércio tendem a conseguir o reajuste igual ao INPC. Poucas categorias, né, ou menos categorias, conseguem aumento real na comparação com os resultados da indústria ou com os resultados dos serviços, né. Então, nesse sentido, por ter uma maior participação das negociações do comércio, caiu um pouco o percentual dos reajustes acima da inflação e aumentou aqueles que têm reajustes igual ao INPC. Essa é a principal explicação, né? Não há nenhuma outra explicação que traga reflexos sobre a economia, né? A economia está indo bem, né? Na verdade, essa é uma incógnita, porque tem um fator extra, né, que agora é a crise do Rio Grande do Sul, a catástrofe climática que ocorreu lá, e isso ainda estamos para ver qual pode ser o resultado disso, mas até então, até esse momento, a economia está indo muito bem. Apesar disso, né, desse pequeno recuo, no geral o resultado é muito positivo. O que a gente já pode sentir desses resultados positivos das negociações que vêm sendo apresentados aí desde o início aqui do governo Lula? Olha, é o que eu falei um pouco antes, né, porque a gente está num novo cenário, a gente está com uma outra condução econômica, a gente está com uma outra orientação política, da política econômica, e isso tem refletido em crescimento, em controle da inflação e ganhos reais, né? As categorias, né, que têm conseguido negociar, têm negociado acima da inflação, né? E também tem a queda da taxa de desemprego, isso também é um fator muito positivo. Então, o cenário geral é um cenário positivo, né? É o que os nossos dados captam, né? Pelo menos em relação aos reajustes, né, que é esse dado que nós produzimos todo mês, os resultados têm sido sempre positivos, né? Só para lembrar, né, quando a gente fala de negociação coletiva, de resultado positivo, isso também se dá quando os sindicatos são fortalecidos, né? Sindicato forte é sinônimo de resultado positivo na mesa de negociação. Muito obrigada, Luiz. Obrigado e boa noite. Boa noite.